Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da primeira série do ensino médio de filosofia, tá bom? Se inscreva no canal do professor, acione o sininho, receba os vídeos aí, tá? Quando eu lançar o vídeo, você já vai ficar sabendo. É, o assunto que eu vou trabalhar com vocês é uma adaptação da aula do Centro de Mídias, Instinto e Civilizações em Nietzsche. Eu preferi fazer essa aula aqui, tá? Porque ela é complexa, a própria professora falou, é uma aula complexa, é um salto muito grande. Nós estávamos nos pré-socráticos e de repente a gente vai saltar aqui, né, para 1800, um pouquinho, né, para falar do filósofo Nietzsche. Então dá um salto assim gigantesco, né? E também o assunto que nós vamos abordar, tá bom? Então eu preferi fazer aqui em casa, no meu espaço maker, que é o espaço de criação, tá? Primeiro a gente precisa entender o conceito de civilização. Ele não é único, exclusivo, né? Nós temos vários conceitos aí para falar em civilização. E eu trabalhei com os alunos, eles trouxeram, né? Muitos falam que o conceito de como você definiria civilização. Então eles acham que civilização geralmente, né, são pessoas de um grupo que formam um grupo, que estão inseridos, que compartilham a mesma cultura, mas que se vestem, que estudam, né? Ele é um povo civilizado. Muitos compararam até aquela questão dos portugueses quando chegam no Brasil e se deparam com os povos indígenas, né? Então, ele se vê como um civilizado e o outro não civilizado, né? Também estou estudando ali para uma aula de história com o sexto ano, então vem falando das civilizações, o surgimento da civilização. Então, quem existiu antes desse conceito de civilização não era civilizado, então a gente precisa entender muito bem isso, porque são culturas diferentes, são povos diferentes, tá bom? Então é necessário entender esse conceito, essa ideia de civilização que é muito bem explicado pelo Nietzsche, tá? E a gente precisa entender também o que são instintos, né? Essa pulsão, essa força que nos faz agir, né? Agir por instinto, né? Eu costumo falar para o aluno, que nem eu coloquei aqui embaixo, depois a gente vai voltar, nós abandonamos o instinto, mas parece que ele não nos abandonou, né? Porque quando você precisa, parece que ele aflora, né? Então, por exemplo, para defender a vida, o instinto aparece, né? Quando a gente fala no instinto materno, né? Às vezes a criança está lá se afogando, a mãe não sabe nadar, mas ela pula no rio e salva a criança. É o instinto presente. Tem gente que pergunta, mas a senhora não pensou, né? A senhora não sabia nadar? Não, não pensei. É o instinto falando mais alto, né? Então nós precisamos entender também isso. E por isso eu trago para vocês ali o filme Neo, tá? Eu vou colocar uma cena do filme Neo, é uma jovem que ela é criada pela avó, separada da civilização, né? Que ela está separada dos grupos sociais, a avó é a única pessoa que vai instruí-la, tá? Então ele é muito interessante, tá? Para você entender este processo. O Nietzsche vai trabalhar com a ideia ali de dois instintos em movimento, que é o que nós chamamos de dialética, né? A dialética. O que é dialética? É diálogo, né? São os diálogos. Então a gente tem lá a dialética, mas a dialética já é trabalhada lá desde Aristóteles, antes de Aristóteles, pelo filósofo Heráclito, né? O jogo dos conflitos, né? O jogo dos contrários, né? Então o Heráclito vai dizer para existir o sol tem que existir a noite, né? Para existir a saúde tem que existir a doença, é o jogo dos contrários, é uma dialética. Eles conversam um com o outro. E é isso que o Nietzsche vai fazer, né? Quando ele fala dois instintos em movimento, mas dois instintos que se conversam um com o outro, né? São dois deuses, Apolo e Dionísio. O Nietzsche vai dizer que nós temos dentro de nós esses dois deuses, né? Essas duas forças que nós chamamos de pulsão, de potência de agir, né? Que nos leva a agir, e elas precisam do equilíbrio, né? Porque um deus, o Apolo, é o deus centrado, racional, né? Equilibrado. E nós temos o deus Dionísio, que é o deus da bebedeira, o fanfarrão, né? É o deus, né, da viver a vida ao máximo, né? Então você já pensou como seria viver essa vida ao máximo, né? E também o contrário, também não vivê-la, né?
pensando só racionalmente, como seria a vida, então Nietzsche vai dizer que é o embate, o diálogo entre esses dois, né, opostos, né, que o embate deles vai trazer o resultado ali. Tá? Então, quando ele vem trazendo aqui, ele fala dos dois, ele fala sobre a pulsão, potência de agir, né? Vontade de potência. Nietzsche está falando do desejo, né? Trabalhado lá por Schopenhauer, né? Então, ele traz essa questão da vontade, né? Nós somos seres de vontade, segundo Schopenhauer, né? Então, por exemplo, você já imaginou realizar todas as suas vontades? Como seria? Será que seria bom, né? Então, quando a gente fala da vontade, eu vi uma pessoa, né, o nosso palestrante do Café Filosófico, fazendo uma vez esse movimento, eu achei muito interessante, né? Que é o Luiz, né? Então, quando ele coloca o braço assim, e ele dá uma ordem ao braço, levanta, levanta, olha, estou mandando, e o meu braço não levanta. Por quê? Porque ele só vai levantar quando eu tiver vontade, quando eu tiver o desejo que ele levante. Aí ele levanta, né? Porque quando se fala dessa vontade de potência, né, de agir, né, há uma força que nos impulsiona. E segundo Nietzsche, é a briga desses dois deuses ali, né, Apolo e Dionísio. Mas é um diálogo, né? Eles se conversam. Eles têm que se conversar, né? E quando não tem esse diálogo, é o que nós vamos ver. Esse é quando ele fala em relação ao instinto, tá? Então, quando a gente chega aqui, o Nietzsche fala muito sobre a moral do forte, a moral do fraco, né? Para ele, você tem que favorecer o forte, não o fraco, né? E quem criou esse fraco? Aí vem o processo civilizatório, que ele vai falar, é a moral, né? Então, ele vem trazendo lá o processo civilizatório para o Nietzsche como decadência. Olha, diferente do que os alunos falaram, né? Os alunos colocaram como algo ascendente, né? Algo que cresce, algo que leva o ser humano, e ele vem trazendo, não, é decadência. Por quê? Transforma o homem em um animal de rebanho. Né? Ele não pensa com a própria cabeça, a Maria vai com as outras, né? Por isso que ele é um animal de rebanho. Ele é alienado, está alheio ao que está acontecendo, né, na sociedade, né? Ele está fora daquilo. Então, por isso que eu coloquei a música Admirável Gado Novo, né? Vida de gado, povo marcado, povo sofrido, povo feliz, né? Então, ele vai dizer que a civilização nos amansa. E ela amansa quem? A maioria, né? A massa, né? A maioria das pessoas, tá? Nós vamos entender quando a professora trabalhar mais para frente, ela vai trabalhar ali, né? Mais o Nietzsche ainda, falando das marteladas do Nietzsche, né? Tudo que chamamos agora de cultura, educação, civilização, terá algum dia que comparecer perante o infalível juiz Dionísio. Ele está querendo dizer nesse pensamento o quê? Então, por exemplo, o instinto está ali, ele aflora, mas eu vou ter que reprimi-lo, eu vou reprimindo. O que ele está dizendo é que uma hora essa conta vai ser cobrada, né, segundo Nietzsche. Tá? Porque o que tem que haver é o diálogo entre o Apolo e o Dionísio. Exemplo, eu trouxe aqui para vocês, né, As Aventuras de Pi. Se você assistiu As Aventuras de Pi e buscar entender o que está acontecendo no filme, você vai ver que ali é um embate do instinto e da razão, né? Quando você consegue avaliar o filme, percebe que o Pi é o tigre, né? E você percebe que o marinheiro, o ruim lá, é a hiena, que a mãe do Pi é o orangotango lá. E você consegue perceber que nós temos o marinheiro feliz, que é a zebra, você consegue entender melhor esse embate da razão e do instinto, porque agora eles estão em situação de risco. O instinto vem aflorando, né? Então você percebe que a hiena vai matando aqueles personagens, né? O marinheiro lá, o ruim, né? O cozinheiro, né? Aí você percebe que o Pi tem que tomar uma decisão, que não pode ser muito racional, né? Porque a racionalidade vai me dizer, não o mate, né? Mas Pi mata a hiena, né? Mata o cozinheiro, né? Por quê? Porque é o instinto de sobrevivência, né? Ele precisa fazer algo. E no filme você percebe que quando ele cai ali por terra, que ele chega em terra, né, firme, o instinto vai embora, porque o tigre vai embora e fica só ali o Pi.
né? Então é um embate da razão, tá? O Apolo e o Dionísio, né? Se vencer Dionísio, como será que vai ser, né, a vida ali do Pi? Se vencer só a razão, aí por que que essa conta pode? Porque depois o instinto, aquilo que você não fez, né? Quando a gente fala do instinto, a gente precisa voltar lá no passado, né? Houve um momento em que o homem era mais instinto do que razão, né? Vamos voltar lá naquele homem das cavernas, né? Ele era mais instinto. Você imagine como era a vida ali, né? Todos eram de todos, não tinha essa ideia de amor, não tinha. E de repente surge tudo isso, as regras. Não, agora você não pode fazer mais, não, porque não pode, porque aqui não cabe mais isso, né? Então, segundo o Nietzsche, isso vai fazer o quê com a pessoa? Vai amansar, né? Ele vai amansar, tornando um animal de rebanho, tá? Gente, isso é uma aula para muito assunto, né? Eu estou tentando fazer aqui, então eu gosto muito de trabalhar os filmes ali, né? Para a gente poder entender. Então eu trouxe a imagem aqui onde você vê a dialética ocorrendo, né? O equilíbrio entre Apolo e Dionísio, tá? E nós temos o filme As Aventuras de Pi, que trabalha muito bem isso, tá bom? E Neo, para você entender essa questão dessa construção social, tá bom? Então, o filme é muito legal para a gente fazer este embate. Qual é a atividade que eu vou colocar para vocês aqui? Construir um mapa mental onde você vai apontar a diferença de Apolo e Dionísio. Como que eu vou fazer isso, professor? Internet. Coloca lá na internet. Quais as características de Apolo? Quais as características de Dionísio? E aí você consegue comparar as diferenças. Eu tenho a característica de um, a característica do outro. Eu comparo as diferenças. É muito interessante quando você vê o Nietzsche falando ali do Apolo e Dionísio em relação à arte, né? Ao criar, né? Ele vai dizer, por que algumas pessoas criam e outras não? Porque tem um embate do Apolo e do Dionísio ali no artista, né? E desse embate, dessa dialética, surge a arte, né? É muito legal, tá? Aprofundar um pouco mais neste assunto. Qualquer dúvida, pergunta aí, pergunta no canal do YouTube, pergunta no WhatsApp, e nós vamos respondendo, tá bom? Espero que você tenha entendido, mas a gente pode conversar muito sobre esse assunto ainda, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. Se inscreva aí no canal do professor Regis Oliver. Para quê, meu irmão?